Oi gente, eu sou a Lilian Alves, nutricionista, e hoje eu tô aqui para esclarecer sobre a batalha do século, óleo vegetal versus banha de porco. Então vamos lá, qual a minha opinião desde o tempo da faculdade, quando eu ainda não conhecia o vegetarianismo, quando se falava na faculdade sobre isso, era para falar mal, então eu não era vegana, mas eu já tinha esta opinião formada a favor do uso do óleo vegetal e contra o uso da banha de porco. Essas duas vertentes sempre existiram e esse embate, essa discussão se eterniza ao longo do tempo por profissionais da saúde. Então eu vou te dar aqui os meus argumentos para defender o uso do óleo vegetal no lugar da banha de porco. Só um adendo que eu me lembrei agora, eu tenho muitos pacientes que usam a banha de porco pensando que, como teoricamente algo saudável, pode usar como tempero, pode usar à vontade e usam a banha para temperar o feijão, por exemplo. O feijão não precisa de gordura nenhuma, né? A gordura, como o Ministério da Saúde recomenda, é que seja utilizada em quantidades pequenas para preparar algum alimento in natura, minimamente processado, para melhorar, para deixar mais gostoso, enfim, é um suporte. Então, em pequena quantidade, eu sempre passo essa média para os meus pacientes. Uma garrafinha de óleo para uma família de 4 pessoas precisa durar 30 dias, um mês. Tem famílias que usam uma garrafinha de óleo por semana. Então, tudo em excesso é veneno. A gente pode utilizar o óleo vegetal, mas em pequenas quantidades. E a banha nem se fala. Eu acho que o controle se perde um pouco, porque eu vejo que as pessoas que usam banha usam muita quantidade. Então, vamos lá. Primeiro fator que eu acho importante falar para vocês sobre a banha. A banha, né, é o tecido adiposo, é a gordura do animal. No nosso tecido adiposo se acumulam muitas toxinas. Aquilo que o organismo não conseguiu eliminar, que veio através da eliminação, da alimentação, da poluição, da radiação, enfim, tá? Contaminações diversas que a gente vive hoje em um ambiente totalmente contaminado, a água contaminada, os alimentos são contaminados, o ar é contaminado, e aí o organismo tem alguns mecanismos de defesa e de proteção, e um deles é armazenar essas toxinas que ele não conseguiu metabolizar e eliminar no tecido gorduroso. Então, vamos pensar, raciocinar a maneira com que os animais, os porcos, são criados, confinados hoje. Tudo muito um manejo, além de cruel, é um manejo à base de muitos produtos químicos que vão se acumulando aonde? Na banha. Então aquele antibiótico todo que o porco tomou, porque o animal tá ali num espaço pequeno com milhares de outros animais. A gente sabe, por experiência própria, recente, que aglomerações favorecem o quê? As doenças, a proliferação das doenças. E com os animais não é diferente. Então, para que se consiga um pouco mais de salubridade nesses ambientes de confinamento, de produção pecuária extensiva, esses animais recebem uma quantidade muito grande de antibióticos. Não sei se você sabe, mas 80% dos antibióticos produzidos pela indústria farmacêutica são para animais de confinamento e não para seres humanos. Então, estes resíduos, isso para falar de uma medicação, Esses antibióticos em doses altas que os animais de confinamento recebem, vão sim ser metabolizados e esses resíduos vão sendo acumulados. Isso é biologia. Os resíduos vão se acumulando ao longo da cadeia alimentar. Então a gente vai comer resíduo de forma concentrada, de forma bioacumulada. E essa é uma das explicações para a gente ter hoje uma grande situação, um panorama de resistência aos antibióticos. Infecções que aparecem, novas infecções, problemas de saúde humana que não se resolvem com os antibióticos que se tem hoje na ciência farmacêutica moderna. Por quê? Porque nós criamos resistência, nós estamos tanto tempo expostos a esses resíduos que nós vamos desenvolvendo resistência e eles deixam de funcionar. Então, essa era pós-antibiótica está prestes
a trazer consequências inimagináveis a qualquer momento, tá? Isso já foi assunto de congresso que eu participei em São Paulo e a situação é bem preocupante, embora a gente não veja se falar nisso. O que mais que tem ali naquela gordura, né, em termos de toxina? Resíduos de pesticidas e de agrotóxicos. Não pensem vocês que os porquinhos recebem ração orgânica e milho da horta do seu Joaquim. Não, eles recebem, eles são alimentados com ração à base de soja e milho transgênicos, que são os alimentos, né, as commodities que mais recebem agrotóxicos. Então já é conhecido que as pessoas, os vegetarianos, os veganos, né, que comem uma quantidade muito maior de vegetais, ingerem menos agrotóxico do que quem come carne, porque quem come carne está comendo agrotóxico bioacumulado. Aquilo que o animal comeu a vida toda, metabolizou e acumulou toxina, a gente vai lá e come, achando que aquilo está sendo ótimo, tá? Então, esses danos causados por toxinas, eles não vão aparecer do dia para a noite, por isso que ninguém sabe que faz mal. Essa informação precisa ser passada. O dano vem a longo prazo. E o segundo ponto é sobre a gordura saturada. A banha é uma gordura sólida à temperatura ambiente, é uma gordura saturada. Se a gente faz algo, né, uma carne assada, que ficou aquela gordura, né, que as pessoas gostam de usar como um molhinho, mas depois que ela esfria, ela solidifica, fica aquela coisa dura, branca na forma, e para lavar a gente precisa de água quente, precisa de detergente, precisa de esforço ali, às vezes deixar de molho na água quente, usar produto químico forte com soda, enfim, para conseguir remover. E essa mesma banha que tá na forma, como que a gente vai remover ela de dentro das nossas artérias? Porque é a mesma coisa. Então a gente está ingerindo algo que vai solidificar, que vai entupir as nossas artérias, achando que o corpo tem todo esse meio de usar detergente, água quente e eliminar, e isso não acontece. Essa gordura é absorvida, é assimilada e vai se acumulando e entupindo nossos vasos sanguíneos. E outra coisa que hoje se sabe, já tem muitos estudos científicos mostrando, é essa relação da gordura saturada com diabetes. Então, pacientes diabéticos que fazem uso de banha e carne gorda, porque não tem açúcar, não tem carboidrato, diabetes é uma doença metabólica e não diz respeito somente a carboidrato e somente a açúcar, e sim a todo o metabolismo e todos os nutrientes, inclusive proteínas e inclusive gorduras, porque no final das contas, qualquer excesso vai acabar virando glicose, virando gordura acumulada na barriga ou mesmo dentro dos vasos sanguíneos. E a gordura saturada, ela piora a resistência à insulina. Resistência à insulina é a mãe do diabetes tipo 2. Então, essas são as minhas razões pelas quais eu, cientificamente falando, nutricionalmente falando, sou contra o uso da banha de porco. Nem vamos entrar em questões éticas e ambientais, mas daria pano para mais uma discussão longa, interminável, com muitos argumentos contra e nenhum a favor do uso da banha. Talvez um que é o sabor. Tem muita gente que gosta do gosto, tá bom? Mas a gente tem que pensar sempre muito além do que é gostoso. Pensar a longo prazo, porque a saúde vem a pé, mas vai embora a cavalo. Vai rápido. Então a gente tem que cuidar todos os dias e fazer escolhas melhores todos os dias. Tá bom? Beijo pra você, se inscreve no canal, comenta aqui se você gostou do vídeo, compartilha pra aquela tia que taca a banha no feijão. Um beijo pra você e até o próximo vídeo. Valeu!